creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms inside. Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. POV. É o Chicago, Illinois, Estados Unidos. 4 horas após a ativação da ponte espacial. Eu estava agora flutuando logo em cima de Chicago, na altura das nuvens, olhando para os eventos abaixo com um olhar frio e indiferente. Este era o local onde se encontrava o traidor duas caras dos Autobots, Sentinel Prime. Como um bom fã de franquias de ficção em minha cidade passada, eu naturalmente conhecia quem era Sentinel Prime, o fanático patriota de Cybertron, e o mais importante, o responsável pela criação da ponte espacial neste universo, a viagem interespacial, e um grande sonho de muitos. Viagem interespacial não é tão raro assim de se ver na ficção. Muitas obras também o tinha, só que não era costume usá-la para transportar um planeta inteiro no sentido literal, todo o planeta e não só sua população. Não era difícil entender o processo. Os pilares auxiliares, flutuando ao redor da atmosfera terrestre, serviam como satélites, e o pilar de comando era quem os coordenava. A ponte desafiava as leis da física, transportando matéria através do tempo e do espaço, similar à minha habilidade de teletransporte. Mas no caso da ponte espacial era como se ela abrisse uma porta no espaço, e então puxava o objeto escolhido por essa porta. A porta gerada era exatamente do mesmo tamanho do objeto em questão, o que diferenciava muito bem a ponte espacial se comparada com um portal convencional visto em tantos outros versos. Claro, não era como se fosse de fato algo tão impressionante. Havia diversos outros versos que poderiam fazer algo do gênero, como o verso de Rick and Morty, a Marvel, a Imagem Comics ou até mesmo a própria DC, mas mesmo assim a ponte espacial não era menos impressionante. Mas o que era de fato impressionante em minha concepção era a respeito do quanto a história deste universo havia se convergido de seu original. Este era o ano de 2007 e o Sentinel só deveria ter aparecido alguns anos depois, mas aqui estava ele ativando a ponte espacial para chamar Cybertron rumo à Terra para escravizar os humanos e os usar como mão de obra. Eu não me importava nem um pouco com isso. Anteriormente, há 10 anos, no universo dos Kaijus do Pacífico, eu também conquistei aquela terra e a usei como campo de testes, conseguindo Sari e Jasmine como subordinadas. Então eu não tinha muita moral para dizer que o que Sentinel pretendia fazer era errado. Além disso, este era apenas um planeta insignificante comparado a tantos outros que são igualmente repletos de vida. Não apenas isso, como era a Terra de um outro universo no meio de infinitos universos. Por que eu deveria me importar? Seria uma completa estupidez, na minha opinião, se importar com a Terra de um universo que nem era o seu, ainda mais quando existia infinitos outros semelhantes. Só no verso de Transformers, eles já possuíam um multiverso de infinitos universos. O mesmo se aplicava ao verso da DC e Marvel. O mais interessante era o verso de Rick and Morty, que tinha um multiverso infinito com infinitos universos. Mas além disso, os Ricks criaram a curva finita central, uma parede que separava uma parte da infinitude com universos infinitos. 9 somente o Rick, que era o ser mais inteligente do universo. Uma parte da infinitude foi separada, mas isso só gerou uma infinitude particular. Tudo isso se tornava mais amplo se você levasse a sério a hipótese da possibilidade de que cada sonho ou ideia de casa ser vivo é o vislumbre de outro universo que já existe, ou a possibilidade de que cada ser vivo com suas ideias poderia acabar gerando um novo universo em meio a um metaverso. Neste cenário, a ideia de ficar se importando com esta Terra era simplesmente ridículo. Ao invés disso, eu estava mais focado na absorção da luz solar. Anteriormente, durante a minha saída do setor 7, eu consegui sentir que estava prestes a despertar mais uma nova habilidade, o que já não ocorria há um certo tempo. Tal sensação vinha se tornando cada vez mais crescente conforme mais eu ficava sob a luz do sol, e agora estava no céu, usando o meu campo biomagnético para absorver ainda mais luz solar de forma mais rápida, e como comprovado, tal
tal intuição se provou certa, eu havia despertado minha nova habilidade, a manipulação de campo de força, no âmbito da modelagem molecular. Um campo de força refere-se à forma funcional e conjuntos de parâmetros usados para calcular a energia potencial de um sistema de átomos ou partículas em grãos grosseiros em simulações de mecânica molecular e dinâmica molecular. Mas dentro da ficção, a manipulação de campo de força é o poder de projetar campos de força, que são barreiras impenetráveis, ao redor de pessoas e objetos. Os usuários são capazes de gerar e controlar campos de força, barreiras que simulam matéria sólida para gerar uma proteção ao redor de uma área determinada por eles. Sendo um pleno manipulador de tais barreiras, os usuários podem lhes dar a forma e a aparência que desejar, além de usá-las para uma série de utilidades além da defesa, como lançá-las como projéteis para causar excelente danos de impacto ou adquirir a capacidade de voar usando-as como veículo. Manipular campos de força é um poder que exige bastante concentração dos usuários, pois eles precisavam identificar a área que precisam cobrir, a forma que querem moldar, os indivíduos para proteger, a função que precisam dar aos seus campos e como manejar sua resistência. Cada usuário que manipula campos de força possui uma fonte de poder e energia diferentes para criá-los deliberadamente. Por exemplo, magia, podendo conjurar feitiços para criar barreiras poderosas, e tecnocinese para criar escudos protetores usando tecnologia. Grandes manipuladores de campos de força possuem barreiras super resistentes, ao ponto de poderem suportar explosões de bombas atômicas e nucleares, até mesmo protegê-los do vácuo do espaço. Isso, claro, dependendo da habilidade do usuário. Também podem moldar o tamanho e a estrutura dos seus campos de força, assim, podem deixá-los tão finos que podem cortar materiais bem resistentes. Os usuários de campos de força, com habilidades e treinamento, podem expandi-los bastante para maiores áreas e territórios. Também podem aprender a criar e controlar vários campos de força ao mesmo tempo para proteger diversas pessoas e seres vivos individualmente. Aliado às habilidades de combate corpo a corpo, o usuário pode usar seus campos de força para melhorá-las, se tornando mais rápido, mais forte, mais ágil e reflexível. Por exemplo, usando uma armadura de campos de força, pode formar garras afiadas em seus dedos e arranhar ou cortar qualquer pessoa ou objeto. Pode aumentar o tamanho dos punhos da armadura para ficarem mais potentes. A mais conhecida desse tipo de habilidade deve ser Mary Storm, a Mulher Invisível da Marvel. Após exposta a uma onda de energia cósmica que alterou seus genomas e suas moléculas, Mary Storm desenvolveu a habilidade de projetar campos de força extremamente resistentes além da capacidade de ficar invisível. Seu maior feito foi durante a saga Aniquilação. O Flagelo. Ela foi ao máximo disso, demonstrando ser capaz de tornar um planeta inteiro invisível combinando-se com seu campo de força por um longo período de tempo. Uma tarefa relativamente simples para um hábil manipulador de campos de força, afinal é só criar um campo de força que cubra o mundo todo e eliminar a reflexão de luz o tornando invisível. Claro que também já era possível criar campo de força usando minha telecinese, mas era um processo diferente. Eu estaria usando minha energia psíquica para criar uma barreira protetora. Quanto à manipulação de campo de força, era um poder bem diferente. Era basicamente a capacidade de controlar as mínimas menores partículas subatômicas em todo o universo e seus elétrons para criar uma defesa que pode ser invisível a olho nu e fina como uma folha, mas tão sólida quanto aço puro. Além de ser um poder muito perigoso, era só ver como Mary Storm criou um campo de força do tamanho de uma bolinha de gude dentro do Deadpool e depois expandiu explodindo sua cabeça. Mas lidar com tal poder não seria um grande desafio para mim, muito menos para minha mente kryptoniana com uma capacidade cerebral praticamente infinita capaz de processar as coisas em uma velocidade muito acima da velocidade da luz. Olhando para meu campo biomagnético ainda ativo realizando sua coleta de luz, eu tive um pensamento muito interessante, mas antes de colocá-lo em prática eu tinha que lidar com um certo tirano megalomaníaco que pretendia destruir o Sol. Como eu, um super kryptoniano, poderia permitir isso? O Sol era como minha bateria particular, algo que me tornava cada vez mais poderoso a cada segundo que se passava. Como eu poderia permitir que um robô de cara achatada ousasse ter tais pensamentos sobre uma de minhas estrelas preferidas? Eu não seria eu se eu não ensinasse a esse sapo robótico sobre o céu além do poço.
Com um estrondo sônico eu quebro a barreira do som facilmente. Ao quebrar a barreira do som, um ser normal seria afetado e destruído pela resistência do ar devido à alta velocidade. Mas kryptonianos, mesmo os mais fracos entre os kryptonianos, poderia ser considerado tudo menos que seja normais. Quebrar a barreira do som sem ser afetado pela resistência do ar era uma das coisas mais fáceis devido ao meu campo biomagnético que me protegia de certas leis da física por natureza. Não demora quase nada para eu chegar no deserto branco com as grandes pirâmides de Gizé. Lá o colossal Devastator estava destruindo o topo da pirâmide e usando seu motor aspirador para puxar todos os destroços de pedras para sua garganta para serem moídas e trituradas. Eu tinha que dizer que esse método era realmente muito eficiente. Devastator era realmente um gigante destruidor que sabia bem como fazer seu trabalho. A destruição que Devastator estava causando não era pouca. Mas meu foco foi roubado por outra coisa. O Devastator era de fato poderoso e destruidor, mas mesmo assim ele não era digno de ser posto em meus olhos. No lugar de Devastator, eu foquei meus olhos frios em uma luz de raio que vinha em minha direção. Não era como se aquilo me representasse qualquer tipo de perigo. Com o meu atual nível de durabilidade, se o raio vindo em minha direção se chocasse, ele seria despedaçado e viraria sucata, mas essa me parecia uma boa oportunidade de testar minha nova habilidade. Eu crio um campo de força de 40 metros de diâmetro, sua espessura era extremamente fina como o de uma folha, o campo era praticamente invisível, tendo apenas um fino vestígio de energia ao redor. Quando o raio estava prestes a bater no campo, o Fallen se revela, batendo no campo usando sua grande lança. O Fallen ficou visivelmente surpreso e espantado pelo meu campo de força, mas acima de sua surpresa seus olhos brilharam de pura raiva intensa ao ver a Matrix da liderança levitando ao meu redor. O Fallen solta um rugido estrondoso e logo em seguida fala com uma voz intimidadora: bolo de carne, me entregue a minha Matrix. Ouvir tais palavras arrogantes desse ser realmente me incomodou um pouco. Era como um plebeu sendo snob e tratando um rei como seu servo que deveria entregar sua cabeça em uma bandeja. Isso era o suficiente para me causar uma leve irritação, mas ainda não era o suficiente para eu retirar minha face indiferente. Mesmo se eu tivesse que enfrentar um Necron que ainda estava adormecido, eu não o colocaria em meus olhos e iria com tudo para destruí-lo. Se eu faria isso com o Deus da morte e do caos como o caído dos primes, poderia ser digno para ser levado a sério diante de meus olhos. Eu olhei para o Fallen como alguém olha para um bolo da corte, algo que foi notado por Fallen, que pareceu se irritar ainda mais. Aparentemente ele não era capaz de me analisar ou não via necessidade. Quanto a respeito de eu estar voando em pleno ar, provavelmente Fallen acreditou que isso se devia ao meu traje tecnológico. O Fallen não era estúpido, ele sabia que os humanos passaram décadas estudando o Allspark e o corpo inerte de Megatron. O Fallen era arrogante o suficiente para igualar os humanos a meros macacos capazes de aprender uns truques. Então, Fallen não se surpreenderia se esses macacos tivessem alcançado a tecnologia de projeção de antigravidade. O próprio Fallen tinha um sistema assim que lhe permitia manipular a gravidade ao seu redor, tanto que estava usando isso para levitar diante de mim. O Fallen fica ainda mais irritado e tenta mais um ataque, se transformando em um feixe de raio e surgindo do outro lado quase que instantaneamente. Na visão de um humano comum, sim, isso seria rápido, mas na minha visão era como olhar para uma lesma tentando fingir ser um guepardo. O nível de percepção do kryptoniano mais fraco ainda seria extremamente superior ao de um humano comum, mesmo sem a energia do sol amarelo. Os kryptonianos são uma raça avançada com sentidos mais aguçados do que os humanos. Tenha como exemplo Clark Kent. Quando ainda era jovem em sua infância e pré-adolescência, Clark já demonstrava reflexos e percepção sobre humanos. Mesmo sem controle total, conseguia perceber eventos acontecendo em velocidades que humanos não conseguiriam acompanhar. Provavelmente podia reagir em milissegundos, ou seja, dezenas de vezes mais rápido que um humano.
Durante a sua adolescência em Smallville, enquanto ainda estava descobrindo seus poderes, seus reflexos começaram a se aproximar de velocidades supersônicas. Já conseguia ver balas em movimento e reagir antes de serem disparadas. Sua percepção do tempo se tornou tão acelerada que o mundo poderia parecer em câmera lenta para ele. Sua reação estimada na casa de microsegundos, ou seja, 1000 vezes mais rápido que um humano comum. Em sua fase jovem adulto, antes de virar o Superman, Clark já possuía tempo de reação comparável ao de versões mais experientes do Superman. Conseguia acompanhar objetos movendo-se em velocidades hipersônicas e até relativísticas muito aproximadas à da velocidade da luz. Seu processamento cerebral permitia analisar e reagir a ameaças antes que elas sequer ocorressem aos olhos humanos. Seu tempo de reação era estimado em nanosegundos, ou seja, milhões de vezes mais rápido que um humano comum. Mesmo Connor Kent, um clone híbrido do Superman e de Lex Luthor, sua velocidade de percepção e reação era extremamente alta, mesmo com ele não possuindo todas as habilidades kryptonianas, usando mais de sua telecinese para simular como sua capacidade de voar e super força no mesmo nível que o do Superman. Connor ainda tinha um tempo de reação estimado em milissegundos a microsegundos, similar ao velocistas menores como Jesse Quick. Agora me diga se Kal-El mesmo quando em estado juvenil possuía tal nível de percepção e até mesmo Connor que mal podia se considerar um kryptoniano possuía esse nível de percepção como eu que já tinha uma boa experiência com meus poderes e estava constantemente amplificando minha absorção solar realmente poderia ter um nível de percepção inferior? Isso em minha concepção era impossível, impensável. Pouco antes da lança de Fallen me atingir eu asseguro com meus dedos indicador, dedo do meio e polegar da minha mão esquerda. Isso deixou Fallen um pouco chocado. Eu desfilo um soco em sua cara andando para longe. Naturalmente não demora para Fallen se recuperar mas ele ainda ficou pasmo com minha força. Só pela sua cara eu já podia dizer que Fallen nunca imaginou um organismo biológico pudesse exercer tal força. Eu não liguei para seu choque. Meus olhos brilharam em luz vermelha e 2 raios superaquecidos dispararam contra Fallen que havia ficado ainda mais chocado. Mas por sorte ele ainda consegue se desviar se teletransportando por meio daquele feixe de raio. Esse era sem sombra de dúvidas o truque mais complicado na manga do Fallen, o Fallen que antigamente era conhecido como Megatronus Prime, o mais forte e poderoso dentre os 13 primes originais. Certamente era um guerreiro inigualável, um genuíno senhor da guerra. O Fallen havia acumulado grande conhecimento e poder de milhares de anos. O Star Harvester foi criado no Egito cerca de 17.000 anos antes de Cristo. Então quão velho realmente era o Fallen? Além do Fallen ser um guerreiro formidável habilidoso em combate corpo a corpo e um mestre com qualquer arma, Fallen também podia exercer um certo nível de manipulação gravitacional e realizar teletransportes como se ele tivesse uma ponte espacial particular. No material original o Jetfire, um Decepticon veterano que servia ao Fallen foi ordenado a encontrar a Matrix da liderança mas acabou por desistir dessa missão e indo para o lado dos Autobots. Quando Sam Witwicky o despertou usando um pequeno fragmento do Allspark que ficou preso em sua roupa. Jetfire que já estava velho e um pouco enferrujado caindo aos pedaços ainda foi capaz de usar uma versão da ponte espacial só que em menor escala para teletransportar e levar a si mesmo. Sam Witwicky, sua namorada Micaela Banes, o agente Seymour Simmons, Leo Spitz seu amigo e colega de quarto de Sam na faculdade, seu guardião Bumblebee, e os gêmeos Autobots Kid e Simud Flap para o Egito. Se Jetfire era capaz disso, então por que o Fallen não seria capaz de fazer o mesmo e talvez em uma escala bem maior? Isso ficou bem evidente em minha visão com os teletransportes rápidos de Fallen, mas para o azar de Fallen calcular o tempo e distância entre seus saltos não era nada complicado. Eu rapidamente ajustei minha mira seguindo o Fallen que logo notou isso e começou a usar o seu salto de teletransporte de forma constante para esquivar de meus disparos o que ele percebeu que se tornava cada vez mais uma tarefa impossível, então Fallen opta por se afastar. Enquanto isso o Devastator notou nossas presenças e se
via um pouco conflitante mediante a tal cena. Um enorme pesar surgiu em seu coração ao ver seu mestre Fallen estar sendo tão pressionado por uma forma de vida à base de carbono não identificada. Certamente o que estava passando pela mente de Devastator não era para as formas de vida biológicas serem fracas. Como é possível existir uma forma de vida orgânica tão poderosa? Que tipo de piada era essa? Desde quando o universo deu origem a um ser tão aterrorizante? Agora Devastator estava refletindo se deveria continuar a destruição da pirâmide ou se devia de alguma forma tentar ajudar seu mestre. Não ligando para suas dúvidas, estendi minha mão em sua direção. Logo Devastator começou a se contorcer e expandir até que um campo de força eclodiu de dentro de Devastator que se desmontava todo enquanto caía da pirâmide. Sim, Devastator era um colosso, uma arma viva de destruição. Mas e daí? Isso não era de fato algo importante, até porque não é como se todos os bots que formavam o Combiner Devastator tivessem morrido nesse ataque. A maioria ainda iria viver embora ficassem um pouco danificados. O Fallen vendo isso ficou um pouco mais furioso, não por seu subordinado caído, mas sim porque Devastator foi impedido de completar sua missão de revelar o Star Harvester. Mas ainda assim a ponta da Star Harvester fora revelada ao que serviu para abafar um pouco da raiva do Fallen. Agora tudo o que ele precisava era pegar a Matrix e usá-la para ativar o Star Harvester para consumir o Sol. Mas o que Fallen parecia ter esquecido era que a Matrix ainda estava em minha posse e a ideia de retirá-la de mim era no mínimo um pensamento muito ingênuo. Fallen invocou raios de sua lança e os lançou em minha direção. Um simples campo de força foi mais que o suficiente para bloqueá-los. Não que o Fallen fosse fraco, longe disso. O problema real era que em comparação eu era muito forte. Os raios convocados por Fallen certamente são fortes o suficiente para desfragmentar matéria facilmente, mas frente a mim eles eram como meras faixas brilhantes. Eu lanço um campo de força em direção do Fallen que notou a distorção no ar e que seus raios estavam se aproximando ao invés de se distanciar em minha direção. O Fallen se desviou do meu ataque usando seu teletransporte e indo rumo aos céus reunindo energia na ponta de sua lança. Um ataque bastante chamativo mas completamente ineficaz e inútil diante de meus campos de força. Na verdade, se eu quisesse poderia facilmente prender Fallen com minha telecinese e desmembrá-lo, mas para que desperdiçar uma oportunidade tão boa quanto essa para testar meus poderes? Quando Fallen lança seu disparo de laser em minha direção ao invés de fazer o mesmo de antes, eu decido fazer algo novo. Eu crio um campo de força de camada fina sobre meu corpo, e outro campo de força na forma de uma lança. Eu fico parado quando o laser finalmente me atinge e gera uma grande explosão. E eu consigo ouvir o Fallen se vangloriar. Criatura estúpida, como ousa se pôr em meu caminho? Agora, vire pó, seu inseto. Todas essas palavras e o sentimento de vanglória foi substituído por um sentimento de intensa descrença e apavoro. Era até que entendível o motivo. Aquele era um laser de eletromagnético de elétrons concentrados. Elétrons é uma partícula subatômica com carga elétrica negativa. Pertence à primeira geração da família dos leptons, e considera-se que são partículas elementares, porque não possuem componentes conhecidos. A massa do elétron é aproximadamente 1.836 da massa do próton. Os elétrons orbitam o núcleo atômico, estando localizados na eletrosfera. O impacto e efeitos de tal arma deveria ser devastadora. Ao atingir um alvo, o feixe poderia ionizar a matéria e gerar calor extremo, incinerando um ser de dentro para fora, bem como interromper as ligações atômicas da estrutura molecular. Diante de tal arma terrível era para ser praticamente impossível para qualquer ser resistir, e deveria ser completamente desintegrado e convertido em pó. Mas ainda assim aqui estava eu mesmo contra todas as estimativas de Fallen. Sem delongas eu me teleporto para frente de Fallen, que fica ainda mais incrédulo. Eu bato nele com minha lança ao que ele defende, mas ainda é lançado para longe. Devido à imensa força do meu golpe, o que certamente o deixou mais descrente. Sem dar tempo para a reação do Fallen, eu parto para cima dele com mais um golpe, causando faíscas ao se chocar com a lança de Fallen e o enviando longe. Quando eu ia partir para um terceiro golpe, o Fallen gera uma explosão de raios na tentativa de me impedir
agir, mas eu apenas ignoro devido minha armadura de campo de força, mas mesmo sem ela esses raios insignificantes não seriam capazes de me afetar. Eu dou mais um golpe, enviando o Fallen direto para o chão, gerando uma explosão de areia no chão que quando se dissipa revela o Fallen com algumas faíscas fagulhando de seu corpo e um leve rastro de um líquido verde escorrendo do canto de sua boca, manchando a areia aos seus pés. Mesmo sem dizer nada eu podia identificar bem quais eram os pensamentos do orgulhoso e arrogante Fallen. Como isso era possível? Como pôde existir algo assim nessa bola de lama suja? Como um ser de carne poderia ter acesso a tamanho poder colossal? Como o Megatronus Prime, o Fallen, um dos 13 primes originais, o primeiro Decepticon pudesse ficar assim? Como eu poderia decair para um estado tão lamentável? Por primos, que tipo de piada era essa? De qual canto do universo tal calamidade poderia ter sido gerada? Estes eram os pensamentos de Fallen em relação a mim. Nunca antes o Fallen poderia ter imaginado que um ser vivo feito de carne poderia demonstrar tais feitos absurdos para sua concepção. Mas para o azar de Fallen eu não poderia me importar menos com ele, seu estado ainda descrente e rodeado de dúvidas que consumiam sua mente. Como um meteoro eu rompi a barreira do som caindo na direção de Fallen para o esmagar completamente. O Fallen não teve mais tempo para ficar imerso em dúvidas. Ao notar minhas ações que visam terminar sua existência, ele ativou sua ponte espacial particular, desaparecendo em um flash de raio em direção de Cybertron ao longe, que estava ficando cada vez maior ao longo do tempo. Eu poderia facilmente interromper isso e matá-lo. Seria o equivalente a uma pessoa esmagando um mosquito que ficou lhe incomodando. Mas da mesma forma que era fácil, era algo desnecessário em minha visão, porque um dinossauro como o T-Rex iria ficar se incomodando as formigas ao seu redor. Além disso, o atual estado de Fallen não era menos do que um animal abatido, sangrando, deixando um longo rastro para ser seguido por seu predador. E assim como um animal ferido que eventualmente iria perder energia, se enfraquecer e então perecer, o Fallen estava destinado a ser abatido. Agora, ao invés de me focar em um reles corpo moribundo, eu olhei para a direção da ponta do Star Harvester, que foi descoberta pelos esforços de Devastator e que eu estava prestes a destruir. Um brilho surgia em meu peito, sendo guiado por minhas fibras musculares e correntes sanguíneas, passando por meu ombro direito, passando por meus bíceps, chegando em meu antebraço, chegando em minha mão direita e por fim saindo de meus dedos indicador, dedo do meio e polegar na forma de uma esfera em giro perpétuo. Esse era a mesma explosão ou divisão de calor que eu já havia usado tantas outras vezes antes. Eu lanço meu olhar frio e indiferente para o Star Harvester. Eu crio um campo de força ao redor da pirâmide como uma abertura, e então eu lanço a esfera que passa pela abertura rumo ao centro da Star Harvester. Eu fecho o campo de força isolando. Lá dentro ainda havia destroços do Devastator, incluindo alguns bolts desmembrados, como um Mixmaster, Scrapper e Gitover ainda estavam se arrastando tentando sair. O Longaú, que estava no pé da pirâmide, acabou sendo pego pelo campo de força quando estava saindo, tendo suas pernas decepadas quando o mesmo deu um salto para escapar de dentro do campo de força. Certamente Longaú guardaria muito rancor se não fosse pela próxima cena. A esfera explodiu de uma única vez, consumindo tudo. As pedras que formavam a pirâmide se converteram em pó instantaneamente. A Star Harvester foi explodida em pedaços que rapidamente ficaram incandescentes. Todo e qualquer metal foi superaquecido e derreteu praticamente no mesmo instante. Isso já deve ser o bastante para imaginar o destino trágico que o Mixmaster, Scrapper e Gitover sofreram, certo? Se não, apenas imagine se sua pele, músculos, fibras e ossos fossem de metal. O que aconteceria ao serem superaquecidos e derretidos? Seria uma dor imensa, mesmo que por poucos segundos. Ainda seria uma dor inimaginável, um sofrimento doloroso digno de um demônio. Dizer que isso era cruel demais. A esfera em giro perpétuo era como um sol vermelho. Diante de tal cena, como Longaú ousaria guardar rancor por suas pernas? Ele não queria mais viver. Quanto aos Decepticons pelo calor, por que eu devia me importar?
A vida ou a morte seja dos Decepticons, Autobots ou os humanos desta terra não me importava nem um pouco. Mesmo que Megatron tivesse proclamado sua subordinação, isso não passava de atuação, não era uma vontade verdadeira do fundo de seu coração. Quanto aos demais Decepticons, eles não me conheciam e assim como falem qualquer um deles que não usassem seus scanners de alto nível provavelmente me confundiriam com um humano comum. Se isso acontecesse eu deveria simplesmente ignorar. Não, eu só o destruiria. Afinal, com o Allspark seria possível criar muitos mais. Quanto ao Star Harvester, era de fato uma arma muito poderosa, mas de que me serviria? Para um kryptoniano que absorve a luz solar para se fortalecer, uma arma que destrói estrelas era completamente inútil. Só seria uma estrutura bonita para ser admirada, mas nunca usada. Isso claro, a menos que eu obtivesse poderes para criar meu próprio sol, o que não estava tão longe da realidade. De qualquer forma, tendo o Allspark e a Matrix da liderança, nunca seria tarde para obter o meu próprio Star Harvester. Logo eu começo a reduzir o tamanho do campo de força, o que fez as partículas de calor lá dentro começarem a girar cada vez mais rápido. A aceleração de partículas começou a acelerar ainda mais, gerando mais colisões de partículas e átomos. Logo a cor vermelha começa a mudar para um tom alaranjado. Isso se deve à diferença de frequência e comprimento de onda das partículas, que liberavam mais energia e calor. As cores são ondas eletromagnéticas que se diferenciam pelo comprimento de onda. Cada cor tem uma frequência e um comprimento de onda específicos. Na luz visível, as ondas mais curtas estão no lado azul do espectro, e as médias, no verde. Já as mais compridas estão no lado vermelho. Isso significa que a luz azul carrega maior energia, sendo observada em corpos que emitem mais calor. Na astronomia, costuma-se dizer que o azul é a cor mais quente, o que é uma afirmação verdadeira, já que corpos como estrelas emitem radiação em vários comprimentos de onda do espectro eletromagnético, do ultravioleta até o infravermelho, passando pelo visível, e isso está diretamente relacionado à temperatura do objeto. Porém, popularmente o infravermelho é conhecido como luz do calor. Um objeto que produz luz de aspecto vermelho libera uma temperatura de 1100 graus. Para passar de vermelho para alaranjado era necessário que a temperatura chegasse aos 2200 graus. Para chegar no aspecto amarelo era necessário atingir os 3400 graus. O aspecto azul ficava nos 5500 graus. E para chegar no aspecto branco era preciso da liberação de 10.000 graus e acima. A mudança de cor da esfera de calor indicava que a aceleração de partículas estava ficando mais forte conforme o campo de força diminuía seu tamanho. Os átomos se chocavam uns nos outros, causando pequenas explosões que liberavam calor e energia, aumentando cada vez mais a temperatura da esfera. Não demora muito para passar da cor alaranjado para uma cor mais branco-amarelada, chegando na cor azul, passando um pouco para um quase violeta. Agora a esfera de calor estava na palma de minha mão. Seu tamanho não era maior que uma bola de beisebol, mas seu calor poderia causar uma destruição muito maior que o próprio Sol. Mesmo se a explosão fosse apenas do tamanho de uma cidade, o calor liberado iria incinerar tudo e a gravidade gerada poderia desestabilizar todo o sistema solar. Quanto ao antigo local da Grande Pirâmide de Gizé, só havia uma grande cratera, sendo inundada pela areia. Eu deixei a esfera de calor flutuando ao meu redor junto da Matrix da liderança. Talvez eu pudesse usar a esfera de calor mais tarde em alguma ocasião oportuna. De qualquer forma, todo aquele calor estava aprisionado em um de meus campos de força, então eu não tinha por que me preocupar. Eu voo rapidamente até a exosfera, a camada mais distante da superfície terrestre. Este era a barreira final rumo ao espaço infinito. Eu ajusto minha posição, ficando de frente ao Sol, e começo a criar um campo de força esférico oco. O campo de força tinha o diâmetro de 1 metro. Eu o remoldo para deixá-lo mais achatado com a espessura interna de uns 50 centímetros. Após isso eu aumento seu tamanho até englobar metade do planeta que estava de frente para o Sol. Eu permito a passagem de entrada da luz ultravioleta pelo campo de força. Várias reflexões de luz começaram a se tornarem mais visíveis dentro do campo. Ao ver tal cena, um leve sorriso frio e sombrio se formou em minha face. POV.
Terceira pessoa Chicago, Illinois, Estados Unidos. Logo após a partida de El Sentinel estava cuidando do pilar de comando da ponte espacial no topo da Trump International Hotel em Tover. Sua figura imponente segurando seu grande escudo colocaria medo na maioria dos seres da Terra. De repente um estrondo sônico foi ouvido roubando a atenção de Sentinel por um breve momento que não havia notado ninguém. Sentinel se questionou se havia alguém observando, talvez usando tecnologia de camuflagem, mas o estrondo que indicava que algo havia quebrado a barreira do som. Sentinel se questionou se poderia se tratar de um Decepticon com um modo alternativo aéreo. Seus pensamentos tiveram que ser interrompidos com a chegada se uma nave cibertroniana que vem em sua direção, se transformando no ar e caindo de pé em cima do prédio, se revelando ser Megatron, que cumprimenta Sentinel com sua voz assustadora. Eu lhe dou as boas-vindas, Sentinel. Vejo que Starscream cumpriu bem sua missão. Sentinel se manteve calmo e não se deixou intimidar com a nova figura e fala com sua voz profunda de um sábio. Megatron, vejo continua o mesmo de eras atrás, e bom saber que manteve sua parte do acordo, assim como eu estou mantendo a minha. Ambos olharam para cima com um ar nostálgico ao ver seu planeta natal no céu se aproximando. Megatron disse: sim, este é um momento que eu te prometi há ciclos atrás, quando reconstruiremos Cybertron juntos. Sentinel se lança para cima de Megatron, pressionando sua cabeça com uma mão. Então o Sentinel fala: eu me dignei a trabalhar com você. Tudo para que o nosso planeta sobrevivesse. Mas eu não trabalharei para você. Sentinel larga a cabeça de Megatron e se afasta um pouco e continua: você seria sábio, se lembrasse da diferença. Isso certamente causou grande irritação em Megatron, mas no momento Megatron tinha outra coisa para se focar ao invés de guardar rancor inútil. Afinal, comparado àquele ser que até mesmo Megatron considerou como um monstro, quem seria Sentinel? E daí que Sentinel fosse um prime? Frente a um ser como El, que era um prime. Com esse pensamento Megatron suprimiu ódio e raiva em seus Spark. Nessa hora um flash de raio quase imperceptível de tão rápido passou no céu. Mesmo que Megatron e Sentinel não tenham visto, eles ainda notaram o evento. Megatron, ao sentir tal presença, sentiu um leve sentimento de satisfação. Mas Sentinel estava confuso. Ele reconheceu aquilo como sendo semelhante à sua ponte espacial, mas ele não entendia como isso era possível, como algo semelhante à tecnologia que ele criou estava aqui na Terra. Sentinel então questionou Megatron sobre e foi respondido: este era meu mestre. Sentinel ficou ainda mais confuso. Nunca antes ele ouviu sobre Megatron tendo um mestre. Sentinel pergunta: seu mestre? Só para receber uma resposta de Megatron que faria o Energon de seu corpo congelar. Megatron fala: sim, meu mestre, o grande Fallen, o primeiro Decepticon, mas você deve conhecê-lo por seu outro nome, Megatronus Prime. Ao ouvir isso Sentinel enrijece, seus receptores ópticos se dilatam de espanto, suas juntas metálicas não puderam deixar de se endireitar devido ao choque. O metal de sua pele, que já era fria, ficou ainda mais gélida. Como Sentinel poderia não saber quem era Megatronus Prime? O Sentinel foi escolhido como um dos descendentes dos antigos 13 primes originais, embora os registros a respeito do Fallen tivessem se perdido da história cybertroniana. O nome Megatronus Prime era bem conhecido, assim como na Terra havia diversas histórias mitológicas. Os 13 primes criado por primos era parte da mitologia cybertroniana, e Sentinel, recebendo o nome Prime como sua designação, ele teve acesso privilegiado a diversos recursos, assim como os registros de Alpatrion sobre a história cybertroniana. Alpatrion é um dos 13 primes originais. Ele possuía um conhecimento excepcionalmente profundo da história dos cybertronianos e seu lugar no universo. Alpatrion é uma espécie de guardião dos registros dos primes, e é conhecido principalmente por suas habilidades intelectuais e seu conhecimento enciclopédico. E embora ele seja mais forte que a maioria dos outros cybertronianos, ele é o mais fraco dentre todos os primes. Em sua juventude, ele foi fundamental para estabelecer Cybertron como uma potência galáctica independente, e em seus anos mais velhos, encontrou um papel confortável, servindo como conselheiro de outros cybertronianos mais jovens.
Devido aos registros de Alpatreon, Sentinel tinha um vasto conhecimento da história de Cybertron, dos 13 primes e suas respectivas funções, bem como o nível de seus poderes. Por isso Sentinel sabia que Megatron sempre foi aquele aclamado como o mais forte dos 13 primes. Sua força era tanta que quando ele se revoltou a 17.000 AQ e tentou ativar o Star Harvester aqui na Terra, seus outros irmãos tiveram que se unir para o deter, e ainda assim não conseguiram o matar, somente ferir o suficiente para que pudessem roubar a Matrix da liderança e o forçar a recuar e se refugiar. Então, agora sabendo que tal ser estava na Terra, Sentinel se sentiu um pouco conflituoso sobre isso, mas Sentinel não conseguiu se focar muito sobre isso devido à chegada de várias naves Decepticons que chegaram aos céus de Chicago. Megatron fala em alto e bom som com sua voz intimidade: Decepticons, preparem os postos de defesa. Cerqueira a cidade, logo os Autobots virão aqui. Não permitam que eles cheguem aqui e desativem a ponte espacial. Ao ouvir isso, Sentinel não podia deixar de fazer uma pergunta: Optimus? Recebendo uma afirmação de Megatron, Sentinel já podia sentir o pesar em seu coração com o simples pensamento de ter que lutar contra aquele que fora seu pupilo, aquele a quem ensinou que a liberdade era um direito de todos os seres conscientes. Mesmo assim, Sentinel estrangulou completamente esse sentimento até ele se tornar inexistente. Mesmo se Sentinel tivesse que confrontar seu pupilo Optimus Prime, mesmo que tivesse que o matar, se fosse pelo bem de Cybertron, ele o faria sem questionar e sem hesitar, com sua mente focada em apenas garantir a segurança e a salvação de Cybertron. Sentinel disse em tom calmo e frio: levantem as pontes ao redor deste lugar. Isso dificultará sua jornada e nos dará tempo para retaliar e impedir seu avanço. Enquanto isso, o Pentágono entrava ainda mais em caos depois de todos os incidentes ao redor do mundo, e um planeta desconhecido que surgiu do nada estava se aproximando da Terra. Agora foi detectado uma enorme minhoca robô com dentes cerrados que estava atacando bases militares ao redor do mundo. O robô se movia ridiculamente rápido, escavando a Terra, se locomovendo e destruindo as bases, ocasionando em muitas mortes, o que desestabilizava a infraestrutura das nações. Vendo a situação desesperadora, muitos dos Autobots que já estavam há décadas na Terra não foram capazes de se manterem ocultos. Um Citroën DS-20 1973 em Londres, na Inglaterra, se revela ser Hot. É um Autobot impetuoso, um pouco arrogante mas protetor. Ele também é um grande irmão de armas de Bumblebee. Hot era um guerreiro Autobot que estava na Terra há algum tempo. Em algum momento após chegar ao planeta, ele de alguma forma pegou um sotaque francês do qual odeia e não sabia como se livrar, algo que lhe causou muita frustração. Junto com Bumblebee, ele se juntou aos aliados na Segunda Guerra Mundial, usando seus modos de veículos para se infiltrar em um comboio nazista e atacar um posto de comando nazista ocupado. Suas aventuras na guerra foram documentadas e encobertas pela Ordem dos Vitvicans, que monitorou secretamente a atividade dos Cybertronianos na Terra por séculos. Nos dias modernos, Hot se tornou o principal confidente dos sobreviventes Vitvicans, trabalhando em estreita colaboração com Edmund Burton e o pai da professora da Universidade de Oxford, Viviane Wembley. Como Wembley era, na realidade, o último descendente vivo do antigo Merlin, portanto, o único capaz de empunhar seu cajado cybertroniano, Hot se tornou seu guarda-costas disfarçado, passando anos disfarçado como seu Citroën e chegando a admirá-la. Mesmo agora ele não pretendia se revelar tão cedo, mas ao testemunhar a vida de Viviane sendo ameaçada por um Decepticon desprezível, Hot se viu obrigado a agir para protegê-la usando sua arma de bomba de dilatação temporal. Agarrando Viviane e contatando Sir Burton, Hot pretendia levar Viviane para ficar sob a proteção da Ordem dos Vitvicans, que embora a maioria de seus membros estivesse falecidos, ainda tinha muitas conexões ao redor do mundo.
mundo. Como com o próprio Setor 7, em Santa Fé no Novo México, um veículo tântico médio personalizado da Oshkosh Defense se revela como o Wound, um Autobot que estava ativo na Terra desde 1700, quando lutou ao lado do General Washington antes de ser nomeado presidente dos Estados Unidos. Mais tarde, ele participou da Segunda Guerra Mundial sob o Medical Services Corps no Exército dos Estados Unidos. Ambos os eventos históricos foram encobertos pela Ordem dos Vitvicans, onde um Autobot especialista técnico altamente experiente e incrivelmente corajoso. Ele é um guerreiro turbulento que se lança em todas as missões sem se preocupar mais do que um pato pousando em um lago. Embora alguns de seus colegas fugissem do perigo, onde não se cansa disso, ele entra na batalha como uma faísca e é rápido para sacar qualquer uma de suas muitas armas. Onde estava agora usando sua metralhadora de disparo rápido para matar o máximo de Decepticons ao seu alcance. Infelizmente para Wound, ele já havia usado suas pistolas, escoltas e diversas outras armas de fogo, e sua metralhadora já estava acabando suas munições. Ainda lhe restavam algumas granadas e facas, mas o número dos Decepticons aos poucos estava o dominando. Diversas situações assim ocorriam por todo lugar ao redor do globo, enquanto os Autobots e Decepticons lutavam ao redor do mundo. Uma nave comandada por Infernocus acabou de submergir no Oceano Atlântico, chegando aos 3.000 metros de profundidade. Isso estava além da Zona Batial. A Zona Batial é uma região do oceano que se estende de 200 a 2.000 metros de profundidade. É também conhecida como Zona Batipelágica, que significa Zona da Meia-Noite. Frente à nave da Infernocus estava agora a Knigship, a nave dos Cavaleiros de Yacon, onde estava o cajado de Merlin, que na verdade era o cajado de Quintessa, uma tecnologia cybertroniana tão poderosa que poderia ser facilmente confundida com magia e fantasia. A nave era incrivelmente grande, possuindo cerca de 2.000 km de comprimento e 500 metros de altura. A nave possuía um design alongado e robusto, com partes lembrando castelos ou fortalezas, refletindo sua origem ligada aos Cavaleiros de Yacon. Infernocus estacionou sua nave prendendo no casco da Knigship através de ligamento magnético e saiu rumo à entrada da nave. A pressão da água normalmente iria esmagar um ser sem equipamentos de proteção. Os únicos seres capazes de sobreviver a essa pressão sem equipamentos são aqueles que evoluíram por milhares de anos para sobreviver nesse ambiente, mas Infernocus não era um ser comum e sim uma criação de Quintessa com 25 metros. Ele foi feito para ser um brutamontes forte, resistente. Esta pressão não chega nem perto de ser o suficiente para causar o mínimo dano em seu exoesqueleto robusto. Infernocus logo adentrou a nave cheia de armas antigas como espadas, lanças, machados, blasters, além de estátuas que na verdade eram os corpos inertes dos Cavaleiros de Yacon cobertos por algas marinhas e até estrelas do mar. Sem perder tempo, Infernocus se dirigiu ao centro de comando da nave para sua ativação. Apesar de ser um brutamontes, Infernocus não era um burro sem inteligência. Seu foco era a força bruta e combate corpo a corpo. Mas para algo simples, como ativar os sistemas de navegação da nave, isso era algo simples até para ele. Logo que a nave se ativa, o sistema de depressão interna se ativa automaticamente, lançando toda a água para fora da nave. Junto a isso, os Cavaleiros de Yacon também foram despertos, notando que havia um intruso. Infernocus ativa a navegação automática rumo a Cybertron. A nave com um leve balanço começa a ir em direção da superfície do mar para seguir para sua rota de destino. Infernocus segura firme seu machado, já sabendo que para garantir sua missão de levar o cajado de Merlin para Quintessa fosse concluído seria necessário que ele impedisse os Cavaleiros de Yacon de desativar o sistema de navegação e interrompesse sua rota. Sendo assim, uma luta seria inevitável. O que, sendo sincero, era o que Infernocus queria, afinal, já havia passado um bom tempo desde a última vez que ele havia se entretido com uma boa luta. Infernocus logo encontra alguns cavaleiros, que todos tinham cerca de 10 a 10,5 metros de altura, mal chegavam à sua cintura. Uma luta logo se iniciou, mas os Cavaleiros de Yacon já estavam velhos, seus corpos ficaram submersos na água por séculos desde a era do rei Arthur Pendragon de Camelot. O metal de seu exoesqueleto e armadura já estavam enferrujados, o que debilitava ainda mais suas resistências diante dos ataques brutais de Infernocus. Não quer dizer que os
cavaleiros fossem fracos, até porque eles eram da guarda de elite sob o comando de Quintessa, como eles poderiam ser fracos? Mas para o azar deles Quintessa sabia disso e criou Infernocus justamente pensando nisso, misturado às suas armaduras enferrujadas, e o fato deles terem acabado de despertar facilitou o trabalho de Infernocus de manter os cavaleiros distantes do centro de comando da nave. Já no Pentágono estavam o presidente George W. Bush, o vice-presidente Dick Cheney, o secretário de defesa John Keller que foi escoltado até o Pentágono bem como o primeiro-ministro e alguns governadores de estado, assim como muitos militares para a defesa destes grandes nomes da política. A atual situação era muito desesperadora, tanto que eles já estavam cogitando depositar suas esperanças de sobrevivência em possíveis bunkers subterrâneos, mas algo muito mais aterrorizante estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo sobre o que os humanos deste mundo acreditavam ser possível. El havia acabado de chegar à exosfera para testar sua ideia. Logo os analistas do Pentágono detectaram análises anormais nos registros meteorológicos. Foi detectado uma espécie de guarda-chuva dourado se formando na exosfera acima de Nova York. Além disso foram detectados anormalidades na temperatura, que teve uma redução brusca na temperatura da cidade. Logo esse guarda-chuva dourado se estende para Pensilvânia, Rhode Island, Vermont, New Jersey, New Hampshire, Delaware, Maryland, Ohio, West Virginia, Virgínia, Norte Califórnia, Sul Califórnia, também se estendendo sobre o Oceano Atlântico, sendo acompanhado por uma rápida queda de temperatura conforme o guarda-chuva dourado se estendia. Isso deixou aos figurões do Pentágono ainda mais alarmados e ainda mais tentados sobre se refugiar em bunkers subterrâneos para poder salvar a própria pele. Quanto ao resto da humanidade, as outras nações que arranjem seus próprios bunkers, e as pessoas dos Estados Unidos, ainda havia alguns bunkers militares de domínio do governo para situações como esta. Dorme para quem conseguisse chegar até esses bunkers militares, de acordo com as estimativas ainda iria demorar cerca de 19 horas até que o guarda-chuva dourado fosse completamente formado e as temperaturas tivessem uma queda crítica que pudesse afetar as probabilidades de vida na Terra. A base de operações especiais NEST entrou em contato com a equipe de Lennox e dos Autobots liderados por Optimus Prime, lhes explicando a tal situação que estava se desenrolando. Já havia se passado umas boas horas desde o início do dia e uma rápida sucessão de eventos haviam se desenrolado, os deixando sobrecarregados, mas não o suficiente para que se tornassem completamente incapazes de tentar pensar em uma possível solução. Optimus estava agora na base de operações especiais NEST. Optimus havia contatado diversos Autobots que estavam próximos à Terra para que servissem de reforço nessa guerra contra os Decepticons e um inimigo desconhecido. Junto aos humanos, Optimus e Ratchet estavam tentando descobrir uma forma de lidar com o evento ocorrendo na exosfera, enquanto os demais Autobots iriam tentar lidar com os eventos de Chicago e lidar com os Decepticons ao redor do mundo. Juntos Optimus, Ratchet e os cientistas humanos chegaram em uma possibilidade: usar um conversor de partículas, capaz de capturar toda aquela luz ultravioleta armazenada e então a redirecionar para o espaço sideral. Com isso a Terra logo voltaria ao normal sem sofrer danos significativos. O conversor seria lançado para o espaço com um míssil que seria levado por Optimus até certo ponto e lançado contra aquela camada dourada. Quanto ao Fallen, ele acabou de chegar em Cybertron, sua terra natal, na qual ele viu crescer como um grande império sob o comando dos Primes criados por Primus. Este lugar que um dia já foi tão glorioso agora era somente uma grande ruína decrépita e decadente. Fallen estava ferido por sua breve luta com El. Não demora para que uma figura feminina saia do meio da escuridão, se revelando ser Quintessa, que fala com uma voz zombeteira e sedutora. Ora, se não é o grandioso Megatronus, deixado em um estado tão deprimente. O que foi? Não consegue lidar com simples insetos? Ouvir tais palavras arrogantes ferem muito o orgulho de Fallen, como ele que já foi um dos Primes, temido por todo o cosmo, uma das formas de vida mais antigas de Cybertron. Como ele poderia se deixar ser insultado tão facilmente? Fallen fala com uma voz irritada e assustadora: quem você pensa que é para falar assim comigo, feiticeira? Acha que só porque você se auto-intitula de criadora dos Cybertronianos todos vão cair nesse papinho como aqueles tolos cavaleiros de Akon?
Eu sei sobre a verdade de sua origem. Você não passa de uma reles criação de meu tolo irmão Quintus. Quintus Prime, ele possui uma mente incomparável, ele é o cientista do grupo e é um gênio absoluto, ele gosta de criar, assim como Solus Prime, mas ao contrário dela, Quintus Prime é absolutamente firme em seu idealismo, o que muitas vezes o levou a entrar em conflito com outros membros dos 13, principalmente Solus Prime. Quintus acredita que a vida, em todas as suas formas, é a coisa mais importante do universo, e que a vida deve ser encorajada a crescer e a prosperar a todo custo em toda a galáxia. Assim, ele impunha a Emberstone, um artefato que pode acelerar processos biológicos em elementos básicos. Quintus Prime criou os Quintessons como parte de sua visão de espalhar a vida inteligente pelo universo, diferente de outros primes que focavam na guerra ou na ordem. Quintus queria civilizações prósperas e acreditava que os Quintessons poderiam ser os governantes perfeitos. Mas então o que deu errado? Os Quintessons se tornaram gananciosos e cruéis, explorando e escravizando civilizações em vez de guiá-las. Os Quintessons trouxeram a Era da Ira antes de serem expulsos pelo Sentinel Prime. Os Cybertronianos eventualmente se levantaram contra os Quintessons e os expulsaram de Cybertron na Era da Grande Guerra. As gerações mais jovens os viam como nada além de mitos. Os Quintessons são mestres em manipulação política e comercial. Eles venderam tecnologia avançada para diversas raças no cosmos, fomentaram conflitos para aumentar a demanda por suas invenções, geraram guerras e instabilidade para garantir que suas vendas de armas e tecnologia continuassem a crescer e transformaram o comércio em uma arma de poder para seu império. Quintessa pode ser descrita como a grande regente e imperatriz dos Quintessons. Ela na verdade é a primeira Quintesson criada por Quintus Prime, tanto que o planeta onde os Quintessons habitam foi nomeado de Quintessa, tanto por ela ter sido a primeira dentre os seus, como por ela ser a Quintesson mais poderosa de todos. Ao ser lembrada de sua real origem e ouvir o nome de seu criador após tantos milênios, Quintessa não pode deixar de franzir a testa. Esse era um segredo que Quintessa se esforçou para enterrar profundamente, e com a morte dos antigos primes ela espera nunca mais ter que desenterrá-lo. Quintessa, com uma expressão sombria e uma voz irritada, fala: "Como você ousa me insultar assim? Seu pedaço de sucata insolente!" Quintessa ergue suas mãos, gerando raios eletromagnéticos. Fallen, ao ver isso, também franzindo testa, e revidou com seus próprios raios, que mesmo enfraquecido rivalizavam com os raios de Quintessa, que fica ainda mais irritada vendo isso. Se ela tivesse seu cajado, lidar com Fallen enfraquecido não seria um desafio, mas no momento Quintessa estava muito enfraquecida, sem seu cajado e ainda tendo que controlar Cybertron para que ele continuasse sua jornada rumo à Terra, Quintessa não era capaz de exercer todo o seu poder. Logo Fallen explode uma onda eletromagnética, lançando Quintessa para longe. Com um puxão telecinético, Fallen traz Quintessa para ele, agarrando pelo pescoço, a enforcando. Fallen fala: "Melhor ter mais cuidado com suas ações, feiticeira. Tudo aquilo que meus irmãos criaram eu posso facilmente destruir. Nunca se esqueça, eu sou e sempre serei o mais forte entre os primes." O Fallen a joga no chão e segue mais para dentro de Cybertron para aproveitar o resto de cristais de Energon que ainda sobravam para obter energia para aumentar sua regeneração. Quanto a Quintessa, ficou ajoelhada no chão recuperando o fôlego, mas com uma chama ardente brilhando em meio a seus olhos azuis, com seus dentes metálicos rangendo uns nos outros e com os seus punhos delicados cerrados. Quintessa tinha agora mais um grande rancor em seu coração, ela que levou os Quintessons à sua atual glória. Ela que criou os Cavaleiros de Akon, ela que uma vez governou a raça cybertroniana alegando ser sua criadora. Como ele poderia aceitar ser tão humilhada assim? Quintessa tinha a certeza de que quando conseguisse absorver a energia de Unicron ela iria esbofetear esse orgulhoso Megatronus Prime até a morte. E daí que ele era um Prime. E daí que ele sabia sobre seu passado. E daí que ele era o mais forte dos 13 primes. Quintessa não iria se importar, ela tinha a certeza que quando cumprisse seu objetivo e obtivesse o poder de um deus, ela mataria o Fallen e faria o cosmos se curvar a ela como sua governante por direito. Justamente nesse momento Quintessa notou a crescente camada dourada e se perguntou o que estava ocorrendo na Terra, mas suas dúvidas se tornaram insignificantes diante de uma nave familiar que acabara de sair da atmosfera terrestre. Quintessa reconheceu essa como sendo a Knightship
chique de seus antigos cavaleiros, o que a fez soltar um largo sorriso satisfeito em sua face. Quanto na Terra, após a completa formação da camada dourada na exosfera, outra camada começou a se formar na termosfera, depois mais uma na mesosfera, uma quarta camada foi gerada na estratosfera, logo acima da camada de ozônio, mais 3 camadas foram geradas entre a termosfera e a mesosfera, por fim mais 3 camadas além da exosfera começaram a se formar. O conversor de partículas já havia sido criado, mas vendo que mais camadas estavam sendo geradas, eles rapidamente começaram a desenvolver mais conversores de partículas. Com tudo pronto, Optimus ativou seus propulsores em seus tornozelos. Optimus partiu em sua missão. Ao chegar na troposfera, Optimus lançou um míssil após o outro e após disparar o último míssil, Optimus aproveita e prossegue rumo a Chicago, visando confrontar seu antigo mentor a respeito da aparição de Cybertron. Mas o que Optimus não sabia era que o criador dessas camadas já havia notado seu movimento e não iria ficar parado vendo todo o seu trabalho sendo jogado na lama. Após terminar de formar cada camada dourada que estava armazenando energia solar em seu interior, partiu para cima dos mísseis, usando seu campo biomagnético para os prender no ar. Usando sua visão microscópica, analisou os mísseis e compreendeu sua função. Em seguida, os esmagou com seu campo biomagnético. Olhando para onde estava o feixe da ponte espacial, já havia antecipado suas próximas ações. Quando Optimus Prime chegou aterrissando em Chicago, ele já havia destruído várias naves Decepticons ainda no ar. Mas agora Optimus tinha que lidar com uma cena deprimente. A triste visão de seus companheiros mortos, como Jazz, que havia sido partido por Megatron, Irone, de que foi desintegrado devido à arma de partículas de Sentinel. A Arcee, que veio à Terra para ajudar Optimus, foi empalada pela espada dupla de Sentinel. Com um tom sombrio e irritado, Optimus pergunta: por que, Sentinel? Por que você nos traiu? Ao mesmo tempo, Optimus Prime saca sua lâmina superaquecida e um machado de lâmina superaquecida. Optimus não onde guia entender o porquê das ações de Sentinel. Ele não entendia o que havia levado seu mentor, que sempre pregou que a liberdade era um direito de todos os seres conscientes. Aquele que o ensinou tudo para ser um Prime havia se aliado a Megatron e seus Decepticons, que sempre foi o maior inimigo dos Autobots. Sentinel lança um olhar complicado para Optimus e enfim fala com sua voz profunda: você não entende, Optimus, tudo o que estou fazendo e o que eu farei pelo bem de Cybertron. Optimus retruca, matando nossos aliados, atacando os humanos e se juntando aos Decepticons. Como isso pode ser pelo bem de Cybertron? Sentinel franziu um pouco a testa em irritação e volta a falar: a guerra destruiu Cybertron. Nosso planeta agora não passa de uma pilha morta de metal incapaz de gerar vida por causa da guerra. Para o reconstruir é necessário recursos. Essa é a função principal da Terra. Eu não espero que você compreenda, Optimus. Você sempre foi muito focado no bem dos outros. Optimus fala: foi você que me ensinou que a liberdade era um direito de todos. Optimus parte para cima de Sentinel, que ergue seu escudo. Sentinel afasta Optimus e usa sua espada para revidar os golpes de Optimus enquanto fala: o que você nunca entendeu, Optimus, era que a necessidade de muitos supera a necessidade de poucos. Veja, em Cybertron nós éramos deuses, todos nós, mas e aqui? Somos chamados de máquinas, não tão distante de meras ferramentas. Deixe os seres desse mundo nos servirem, ou perecerão. Optimus fala determinado: terá que passar por mim primeiro. Sentinel suspira profundamente e fala: então que assim seja. Sentinel começa a revidar mais ativamente os golpes de Optimus, o pressionando. Optimus tentava se livrar do escudo. Embora Optimus fosse mais forte, Sentinel era mais experiente, e era essa experiência que o fazia se sobressair a Optimus, Megatron e entre outros guerreiros de Cybertron, onde muitos iria aproveitar a emoção da luta. Sentinel simplesmente desferiria um golpe fatal para encerrar a luta. Sentinel acaba levando Optimus para a última ponte, que não havia
havia sido levantada, Sentinel enfim consegue retirar o machado de Optimus e fincar sua espada dupla no ombro direito de Optimus e com um único puxão decepar o braço com a lâmina superaquecida. Quando Sentinel estava prestes a matar Optimus, ele nota uma presença próxima. Ao olhar para a figura em questão, muitos confundiriam com um humano comum, mas Sentinel, assim como a maioria dos Cybertronianos, tinha um scanner de alta qualidade capaz de analisar micro-ondas, ondas do espectro infravermelho e até detectar ondas eletromagnéticas. Sentinel, ao olhar para a forma de vida à base de carbono à sua frente, não pode deixar de sentir um profundo pesar em sua Spark. De acordo com sua análise, era como um Sol ganhasse forma humanoide e andasse entre os demais seres. Era um grande absurdo. Sentinel, em um tom bem respeitoso, fala: "Aqui devo a presença de Sua Excelência." Isso chamou a atenção de Optimus, que ao olhar para a figura em questão entendeu o porquê do tom respeitoso de Sentinel. Optimus reconheceu a figura como sendo a mesma do conto de Bumblebee, a forma de vida estranha que fez Megatron se curva e que tinha uma capacidade estranhamente natural de controlar o Allspark. Ao ver a figura, Optimus também sentiu um grande pesar. Sua situação já era sem esperança, apenas tendo de lidar com os Decepticons. Agora, com a chegada de tal existência, sua situação ficou ainda pior. Finalmente El fez seu movimento, erguendo Optimus no ar com sua telecinese, surpreendendo mas Sentinel. El inexpressivo fala em seu tom frio, mas um pouco mais sombrio: "Então foi você que tentou destruir minhas camadas de luz solar." Optimus entendeu por que tal existência apareceu justo ali. Já imaginando sua morte, Optimus só podia tirar uma dúvida: o que te motiva a fazer tamanho mal para os seres deste mundo? Você é semelhante a eles, o que indica que passaram por processos similares de evolução. Então por que? Tal pergunta fez El levantar a sobrancelha em curiosidade. Ele e os humanos eram semelhantes. Baboseira. A única coisa que restava da humanidade anterior de El foi seu orgulho, arrogância e confiança de si mesmo. Seu corpo era de um super kryptoniano cheio de super habilidades muito além das comuns dos kryptonianos. Comparar um kryptoniano e um humano era simplesmente uma ideia estúpida. Era ridículo na visão de El. E sobre o porquê de tudo que El fez? Não havia um porquê. Ele não se importava com a vida ou a morte dos seres deste mundo. El enfim resolveu falar em seu tom sem emoção, mas profundo: "Me diga, você Cybertroniano, você querendo ou não foi um dos responsáveis por levar seu planeta ao declínio devido à sua guerra, e agora está disposto a deixar seus conterrâneos e toda a sua raça perecer pelo bem dos humanos. Por quê?" Isso fez Optimus franzir um pouco a testa enquanto reflexionava sobre o questionamento. Isso era um fato irrefutável que Optimus, assim como Megatron, foram os principais responsáveis pela atual situação lamentável de seu mundo. Optimus enfim se pronunciou: "Sim, de fato. E é por isso que não quero que os humanos tenham o mesmo destino." Ao ouvir tais palavras, El sentiu um pesar em seu coração. Em sua visão, Optimus era um louco disposto a sacrificar sua própria espécie pelo bem dos outros, e pelo que sua moralidade. El sentiu que faltava genes egoístas em Optimus. A teoria do gene egoísta foi apresentada primeiro em um livro de Richard Dawkins, em que ele apresenta uma teoria que procura explicar a evolução das espécies na perspectiva do gene e não do organismo, ou da espécie. Segundo Dawkins, o organismo é apenas uma máquina de sobrevivência do gene, cujo objetivo é a sua autorreplicação. A espécie na qual ele existe é a máquina mais adequada a essa perpetuação. Analisando o comportamento de algumas espécies animais, Dawkins explica que o altruísmo que se observa em muitas espécies não é contraditório com o egoísmo do gene, mas contribui para sua sobrevivência. Segundo alguns, a teoria lançada por Dawkins pode ser interpretada como uma afirmação do liberalismo, do egoísmo como característica fundamental dos seres vivos, onde o altruísmo, quando existe, é apenas uma forma de perpetuar o indivíduo. Neste livro, Dawkins reformula igualmente o conceito de meme, ou seja, o equivalente cultural do gene, a unidade básica da memória ou do conhecimento, que o ser humano transfere conscientemente para os seus descendentes.
Tenha como exemplo a savana africana. Lá, se um leão estiver atacando um gnu, o resto da manada, mesmo que se estivessem em maior número, não fariam nada devido aos genes egoístas. O motivo é simples. Isso seria um desperdício de energia. Na tentativa de ajudar outro gnu, poderia ser o novo alvo do leão. Além disso, mesmo um gnu seria o mesmo que menos um para competir por comida e fêmeas. Para entender melhor, isso seria o equivalente a você ter salvo seu melhor amigo de uma dívida. Você trabalha 8 horas do dia em um escritório, você tem uma linda esposa amorosa pela qual você luta todos os dias para dar uma vida luxuosa. Vocês estão casados há anos e têm 2 filhos, mas um dia você chega em casa mais cedo e descobre que o amigo que você salvou estava dormindo com sua esposa. Para piorar, isso te leva a descobrir que seus filhos eram na verdade filhos desse amigo e que metade da sua vida foi desperdiçada porque você não tinha genes egoístas o suficiente. Tendo essa visão de Optimus, El havia chegado à conclusão que essa discussão era uma perda de tempo. Fechando seu punho, El usou sua telecinese para esmagar Optimus, fazendo espirrar fluido hidráulico e energolíquido por todo canto, com a luz azul de seus olhos apagando pouco a pouco até se tornar inexistente. Sentinel agora era o último descendente dos Primes. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony storms inside my brain. Whispers in the void, cloak of a nightmare, fire burns hotter, death dances in the air.